As pessoas têm me questionado bastante a respeito da minha conversão ao catolicismo, minha recente conversão ao catolicismo. Né? Recente porque, oficialmente, crismado tem somente 6 meses, né? Mas já há algum tempo, antes disso, eu já vinha me convertendo. Ele é um processo. Né? Eu costumo dizer que se deu em 3 aspectos: razão, coração, né? Emoção, e o espiritual, que foi o sacramento de fato. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco de como foi essa caminhada. Vou tentar não me estender muito, não adentrar em muitos detalhes. Vai ser basicamente uma exposição de como foi que eu cheguei até a Santa Igreja, tá ok? Então, fica comigo, vamos nessa. Bom, eu, assim como acho que quase que 90% dos brasileiros que nasceram nos anos 80, até os anos 80, fui batizado quando nasci. Porém, eu sempre digo que eu não lembro de ter ido a uma missa, porque eu realmente não lembro. Eu tenho foto minha em batizado, em casamento, ainda bebezinho, ainda garotinho, na infância. Mas eram celebrações esporádicas, não lembro de ver meus pais indo à missa e me levando. Então eu sempre digo que a primeira vez que eu fui na missa foi no ano passado. Né? Meus pais se tornaram evangélicos quando eu tinha lá meus 7 ou 8 anos de idade, e eu ia junto com eles, né? Obviamente. Né? E persisti no protestantismo até os 30 anos. Né? Detalhe, tem 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é o fato de que toda a minha família paterna é católica. Inclusive, a minha madrinha, que é a irmã do meu pai, né, ao lado do seu já falecido esposo, infelizmente, o meu padrinho. Então, eu sempre tive muito contato com eles, né, com toda a minha família paterna, graças a Deus. Deus me presenteou com isso, né, com esse contato com uma família grande. Então, eu ia na casa dos meus tios e sempre tinha lá o terço, sempre tinha um santinho, né, não vou usar termos técnicos aqui porque não tem necessidade. Tinha lá o terno de reis, né, próximo do Natal, a gente ia nas casas, então eu frequentava a casa dos meus tios, já estava acostumado com aquele linguajar, com aquele modo de viver católico, né? Embora eles não fossem tão religiosos, mas é uma questão cultural, eles eram católicos. Né? E minha avó materna também era católica, então morava na mesma rua que eu, infelizmente também já é falecida, morava na mesma rua que eu, então eu cresci, mesmo no protestantismo, frequentando igrejas protestantes. Eu tive, minha vida toda, eu tive convívio com o catolicismo dentro da minha própria família. Um outro fator que eu gostaria de ressaltar é o fato de que, quando eu falo que me converti, as pessoas acham que eu passei horas com a cara enfiada na Bíblia, na patrística e na doutrina da igreja. Isso não é verdade. Eu nunca fui muito apegado a estudar teologia. Para mim é um assunto que eu não tenho vocação. Respeito quem gosta de estudar, quem tem vocação principalmente para estudar, porque se você estudar algo sem vocação, fazendo uso de seu autodidatismo e sem se colocar sob a tutela de um mestre, você corre o risco de julgar tudo conforme a sua própria ótica. E nós temos exemplos disso, né? Então não preciso citar. Então eu tenho respeito por quem gosta de estudar teologia, por quem gosta de estudar filosofia, mas não é minha área de estudos, nunca foi. Hoje eu inicio os estudos em filosofia pela necessidade de conhecer alguns termos, né? Mas não é algo que eu goste de discutir, não é algo que eu compreenda tão fácil. Em compensação, história é algo que eu realmente amo, é algo que eu tenho sim uma certa vocação para aprender e para estudar. História, antropologia, sociologia, ciências políticas são áreas que eu realmente gosto de estudar e são áreas que eu sempre estudei. Bom, eu me denomino, né, monarquista desde mais ou menos 2015, por aí. Né?
eu, após estudar algumas coisas sobre a história do Brasil, cheguei à conclusão de que a monarquia foi de fato o melhor período da história do Brasil, em todos os aspectos, ou pelo menos nos aspectos que realmente importam para uma nação. E curiosamente eu fui estudar sobre as monarquias medievais. E você não tem como estudar história medieval sem estudar a história da igreja, né? E é aqui que começa a minha conversão. Por quê? Porque quando você olha para a origem das ideologias, né, seja ele liberalismo, seja ele racionalismo, aliás, empirismo, enfim, quando você olha para a origem de tais pensamentos, de tais ideologias, né, você acaba chegando inevitavelmente na Reforma Protestante. Então, eu fui percebendo o peso que as ideologias têm hoje no mundo, né? E fui estudando sobre as origens dessas ideologias no seu âmbito histórico, social, político, e eu acabei inevitavelmente caindo na Reforma Protestante. Bom, estudando sobre as monarquias medievais, eu fui aos poucos percebendo que aquilo que me falavam sobre a Igreja Católica não correspondiam à realidade. Aquilo que diziam aquela igreja opressora, que mandava matar, essa Inquisição, que perseguia, que mandava em tudo, simplesmente não existia, era uma falácia. E a partir daí se deu o primeiro passo para a minha conversão, que é a razão, né? Então, através da razão, né? E compreendendo os termos, os conceitos no seu devido tempo, na sua devida aplicação, sem cometer anacronismos, eu entendi que foi a Igreja Católica quem construiu o mundo e que o que falam, pelo menos no mundo ocidental, até a Reforma Protestante, e que tudo o que falavam sobre a Igreja não correspondia à realidade, que estava errado, né? E a partir desse ponto, eu já passei a defender a Igreja abertamente, né? Quando estava em alguma discussão na internet, no grupo do WhatsApp e tal, mas Igreja Católica isso foi, não é assim não, você está errado. Pô, mas tu é católico? Não sou católico. Eu ainda não era católico, eu estava me convertendo, né? E então eu passei a defender abertamente a Igreja. Digo, olha, isso está errado. Mas ainda assim restava a questão das discordâncias doutrinárias dogmáticas, né? Já conhecia alguns católicos, né, da internet, inclusive os administradores aqui do Razão Natural, né? Principalmente o Natan, que também era protestante, e ele se converteu mais por questões teológicas e filosóficas primeiro, né? No meu caso foi o inverso, primeiro história. Enfim, e isso ele vai falar posteriormente em outro vídeo também. Então eu me propus, conversei com essas pessoas e me propus a estudar o básico dos 44 dogmas, porque o que você vê hoje na internet, você vê os protestantes falando sobre a Igreja Católica, os caras não sabem nem o que eles estão atacando, pô. Entendeu? Não sabem nem o que estão atacando. Você não é obrigado a aceitar o que a Igreja diz. Você pode ser protestante, vá lá, amigo, pode professar a sua fé, ninguém vai te impedir disso. Mas se você for falar da Igreja Católica, ao menos saiba do que está falando. Saiba o que é a proclamação do dogma, sabe por que ele foi proclamado, como ele foi proclamado, qual foi o desenvolvimento até que ele fosse proclamado. Porque senão, nunca vai entender. E o ponto-chave disso é você ter humildade. Embora a igreja que eu fosse, antes de me tornar católico, era uma igreja muito boa, no que se refere à maturidade, na compreensão das coisas, eu via que o protestantismo ele não sabia dizer o que era o cristianismo, em todos os seus pontos principais, como a Igreja Católica que fundou o mundo dizia, né?
E cheguei à conclusão de que, pô, cara, se a Igreja Católica, que tem 2000 anos, não sabe o que é o cristianismo, não sou eu que vou saber. Então acho que o ponto principal é esse, cara, é a questão de você ter humildade e procurar ter a obediência. Né? Por que eu vou usar a Bíblia? E foi a Igreja Católica quem também usou. Para tirar uma interpretação da minha própria cabeça, daquilo que eu acho, do meu pífio conhecimento, e dizer que ela está errada, mas ela tem 2000 anos. Se não é um magistério que vive disso, não sabe o que é a Bíblia, não sabe o que é a doutrina, não sou eu que vou saber. Certo? Então, esse é o ponto da humildade, da obediência, que também foi o ponto principal, porque eu decidi aceitar o que a igreja dizia. Claro que vai ter gente dizendo que é uma ovelhinha. É melhor ser ovelha do que ser lobo, né? Melhor ser ovelha da igreja do que ser lobo, né? Não foi isso que Jesus disse para São Pedro? Pastorei as minhas ovelhas? Pois é, melhor ser uma ovelha, né, de Cristo e São Pedro, né, do que um lobo, né, que ataca a Santa Igreja e que devora outras ovelhas, né? Não sei se ficou clara a analogia, mas enfim. Então esse foi o primeiro ponto, foi o ponto da razão. Eu percebi que os dogmas católicos, eles são coerentes tanto com as escrituras quanto com a tradição, história, quanto com os costumes. E, obviamente, fiz uma comparação. Peraí, esse dogma aqui é isso? Ou é o que eu acho que é? Por exemplo, Imaculada Conceição. Eu, como vindo do protestantismo, tinha um problema muito grande com o dogma mariano, imagina, né? O dogma mariano é isso aqui, Imaculada Conceição. Eu achava que era isso aqui, não é isso aqui? Não, não é. É isso aqui? É. Pô, coerente, tá certo. Pelos méritos de Cristo, ela foi preservada do pecado original para que pudesse gerar. Tá certo. E o que tem de errado nisso aqui? Não está errado. Isso não está errado. Isso está certo. Dentro da pessoa que é Cristo, do que é o Evangelho, do que é a salvação, do que é a graça, de quem é Deus que pode operar milagres, isso aqui está certo, cara. Não tem nada de errado aqui. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, foi uma análise baseada na razão. Eu procurei deixar a emoção de lado, aquilo que eu achava que eu sabia de história, de um pouquinho de teologia, embora eu não gostasse de estudar, mas um pouquinho eu sabia, pelo menos o básico, né? Eu deixei tudo isso de lado e decidi buscar fatos, coerência, né, naquilo que a igreja dizia. E realmente é factual, realmente é coerente, realmente é justo, né? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Foi o ponto da razão. Bom, o segundo ponto foi o ponto do coração, o ponto da emoção, digamos assim, né? Por quê? Porque após eu compreender o básico do que era a igreja na história, após eu compreender o básico do que ela tinha feito, dos dogmas, eu comecei a observar o papel da igreja no desenvolvimento da doutrina política, da doutrina social, das artes, da arquitetura, da escrita, na moral, e principalmente nos santos. Eu não estudei a fundo a história dos santos. A Igreja Católica tem milhares de santos, não tem como conhecer todos, principalmente em tão pouco tempo de estudo, né? Mas os poucos que eu estudei, São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, Santo Anselmo da Cantuária, são pessoas que refletem Cristo. São pessoas que refletem Cristo, né? São pessoas que refletem a majestade de Deus. Não por mérito delas, por mérito de Cristo. E eu passei a amar a igreja. Passei a amar. Eu digo, cara, isso é tão lindo, isso é tão belo, isso é tão puro, sabe? Isso que a igreja católica... Perceba, eu não estou dizendo que não houve um erro aqui e outro ali no que se refere à política, nunca em fé e moral, porque o magistério é infalível em matéria de fé e moral. Mas pode ter sido... Houve o erro de um bispo aqui, como por exemplo na Joana d'Arc. Esse bispo inclusive foi excomungado depois.
uma aplicação para a política de um bispo aqui, outra. Sim, claro que houve. A igreja era feita por homens. Mas no geral, você percebe que, cara, não tem como você não amar a igreja, como não amar os santos, quando você decide humildemente se despir daquilo que a gente acha, daquilo que a gente acha que sabe, para aprender com quem realmente sabe, que é a igreja. Então, eu passei a amar a igreja e eu, de fato, amo a igreja católica. O último ponto, o ponto espiritual, e aqui entra um questionamento que sempre me fazem, né? Mas tu não teve uma experiência, porque o cara vem do pentecostalismo, né? Mas você não teve uma experiência com Deus? Bom, após eu compreender, pelo menos o básico, do que era a igreja, do que eram os dogmas, eu decidi ir até a paróquia, aqui próximo de casa. Conversei com um padre, com um pároco, né? Com o padre Fabiano Rezendes, que é o meu pároco, que é meu amigo, é uma pessoa que me tratou com muita docilidade, com muita bondade, com muita calma. Eu expus para ele todo a minha caminhada dentro do cristianismo, né? Peguei um material de catequese, eu tive 3, 4 conversas com ele, onde eu demonstrei toda a meu desejo de fazer parte da igreja. Eu demonstrei para ele. Às vezes as pessoas questionam, mas o teu crisma foi muito rápido, né? Acho que é porque eu demonstrei, além de muito desejo, eu demonstrei uma certa maturidade na minha decisão. Então eu acho que isso foi categórico, né, para que pudesse. Ele, inclusive, me presenteou com este belo terço muito bonito, né, mais rústico assim, né? Cristo Nosso Senhor crucificado. E estive conversando com ele e decidi fazer uma visita à missa, né? Então agora era a hora da prova de fogo mesmo, realmente. Cara, eu nunca fui numa missa. E foi a experiência mais linda que eu já tive na minha vida. Quando eu cheguei na paróquia, a presença de Deus ela me tomou de imediato. Foi algo assim tão impactante. E olha, que eu durante a minha vida participei de muito retiro, de muitas reuniões preparadas para receber o Espírito Santo. Mas eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido algo como aquilo. Tanta pureza, tanto amor em um só lugar, tanta graça em um só lugar. A graça me tomou naquele momento. A liturgia que eu participei, ela foi eu não sei o nome da liturgia, é algo que eu ainda estou iniciando os estudos, mas ela era uma liturgia mista entre romano e tridentino, algo nesse sentido. Uma liturgia muito bonita, né? Onde exalava respeito, amor a Jesus Cristo, respeito ao que é sagrado. E no momento da Eucaristia, eu não recebi a Eucaristia, porque eu não tinha a primeira comunhão, mas eu estava em prantos. Eu estava completamente tomado pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor da Virgem Maria naquele momento. No final da missa, depois da Eucaristia, o padre fez a oração Alma de Cristo. Se você não conhece essa oração, você deve conhecê-la, porque é uma oração linda. E aí eu já estava em prantos, já estava completamente tomado, né? Completamente convertido, completamente. E no final teve a coroação à Virgem Maria, era um dia de Pentecostes. Imagina, eu vim do protestantismo, né? Vai lá na missa, lá vamos coroar a Virgem Maria, então imagina, né? Mas eu já estava em estado de graça, cara, eu já estava extasiado por aquilo. Tomado pela graça, né, completamente. Eu achei tão lindo, cara, aquilo, eu achei tão maravilhoso, tão cuidadoso, sabe, tão respeitoso com Cristo, com a família dele na terra, com a Sagrada Família. Porque não adianta, amigo, você ser cristão e você zombar da Virgem Maria. Não adianta você ser cristão e tratar o relacionamento dela com São José
como você trata o relacionamento de atores pornográficos, usando palavras de baixo, palavras chulas para se referir a eles. Não adianta, cara. Você acha que Jesus gosta quando você fala isso? Então você está chamando Jesus do quê? Não é? Enfim, não é esse o foco do vídeo, não é apologética, né? Mas enfim. Então eu achei aquilo tão lindo, tão respeitoso. Eu tenho um testemunho também com relação à atuação da intercessão da Virgem Maria na minha casa, na minha família, mas ainda não é o momento de eu disponibilizar isso. Então, eu saí da missa completamente convertido. É claro que nós, como seres humanos, a gente vai errar, né? A gente tem as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas lutas, os nossos defeitos de caráter para melhorar. É um processo. E Deus vai dando graça, e nós, através da nossa devoção, né? Através aí da comunhão dos santos, através da Santa Eucaristia, a gente vai superando, graças a Deus. No dia 22 de agosto de 2020, eu recebi o sacramento do Crisma, que é a confirmação da maturidade na fé cristã. Ah, Daniel, mas tu não vai se arrepender e virar budista? Olha, amigo, eu tenho 32 anos, né? Então, se eu não souber o que eu quero da minha vida agora, nunca mais vou saber. Eu tenho certeza absoluta na salvação em Cristo Jesus. Eu sou um ex-protestante, eu sou católico, apostólico, romano. Eu amo a Santa Igreja, eu amo a Virgem Maria. Isso não será tirado de mim, porque eu tomei essa decisão no momento certo, através da razão, através do amor à Igreja, e fui sacramentado, fui marcado por nosso Senhor Jesus Cristo ao receber o seu corpo e seu sangue real. Então, eu não brinco com isso. Para quem vivia perguntando como é que foi, como é que não foi, então foi basicamente assim que aconteceu a minha conversão à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Me despeço. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Salve Roma Eterna. Até a próxima.